hear your name and I feel so free. And yet you're tattered all over my brain. You're like perfection, feel the connection. Oi pessoal, aqui é a Carol do Travessa do Livro. Eu falei que eu ia gravar um vloguinho de verão, lendo no parque, ao ar livre, no sol, e aqui tô eu. Eu tenho vários livros pra estar lendo aqui nesse vlog, mais alguns no Kindle. Não sei quais que eu vou realmente ler, mas é isso que vai estar acontecendo nesse vlog. Então, lembre de usarem os links do canal aqui na descrição do vídeo, lembre de deixarem o gostei, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho e agora vamos começar! Como eu falei, aqui é verão e eu tô amando, então eu resolvi fazer um vloguinho temático, lendo livros de verão, que vocês vão poder pegar indicação pra ler agora, ou pra ler no verão, ou pra ler quando vocês quiserem. Deixa eu mostrar pra vocês os livros que eu tenho aqui. Então eu tenho Problematic Summer Romance, o novo livro da Ellie Hazelwood, que já saiu no Brasil. One Golden Summer, da Carly Fortune, que também já saiu no Brasil. Just for the Summer, da Abby Jimenez, que também já saiu no Brasil. It's a Love Story, da Annabelle Monaghan. Esse livro acho que não saiu no Brasil ainda, mas essa autora é a mesma autora de Nora Sai do Roteiro, que tem em português. E Sentai Next Summer, que é da mesma autora. E eu tenho Um Verão Revelador, da Jennifer Weiner, eu não sei como fala o nome dela, mas enfim. Eu tenho mais um aqui, mas eu sei que eu estou sendo muito ambiciosa daí, que é Say You Remember Me, da Abby Jimenez. E eu tô muito curiosa pra esse livro, porque eu vi muita gente que gosta da Abby Jimenez não gostando desse livro, então eu tô bem curiosa. Mas enfim, então, eu tinha começado a ler no Kindle ontem The Wedding People, esse. É um livro que já deu pra entender que se passa no verão, num hotel que é à beira-mar, enfim. Só que ele tá tendo uma pegada um pouco mais depressiva do que eu esperava. Eu tô bem no início, eu tô na página 17, que é 4% do livro. Só que tem uma pegada meio depressiva acontecendo. Leia um dos outros livros por enquanto e depois eu volto pra esse. Mas eu pretendo ler ele ainda nesse vlog. Outro livro que eu quero estar lendo aqui nesse vlog, o livro da Megan Quinn. Eu nunca li nada dela, mas eu já ouvi falar muito dessa autora. Inclusive eu sigo ela no Instagram e eu gosto de acompanhar ela, que é um novo livro dela também, que é Till Summer Do Us Part. Eu acho que é esse o nome do livro. Vai estar aparecendo a capa aqui pra vocês. Mas enfim, que também é bem verão, enfim, tudo mais. Mas, como então eu estarei dando um tempo nesse aqui, porque eu quero ler uma coisa feliz agora. Tô dividida entre começar com o da Ellie Hazelwood e o da Carly Fortune. Esse aqui, eu comprei ele no aeroporto na minha viagem e eu já tinha lido umas 2, 3 páginas dele, então eu li umas 2, 3 páginas desse e agora eu só tenho que decidir. Eu acho que eu vou começar com esse, porque eu gostei mais de como ele começou, então é isso que vamos estar fazendo nesse vlog. Coitado desse livro, sofreu, gente. Eu vou estar lendo a sinopse pra vocês, então, desse livro, que já tem em português, né? Já falei. Quando o errado parece certo demais, uma semana na Itália pode ser a oportunidade perfeita para o amor. Maya Kilgore tem 23 anos e ainda está descobrindo o que quer da vida. Connor Harkness tem 38 e Maya não consegue parar de pensar nele. Tem age gap! É um clichê tão grande que o coração dela quase não aguenta. Homem mais velho e mulher mais nova, empresário rico e estudante falida, melhor amigo do irmão e a garota na qual ele nunca reparou. Como Connor adora relembrar, a dinâmica de poder entre eles é totalmente desequilibrada. Qualquer relação entre os dois seria muito problemática e Maya precisa superá-lo. Afinal, Connor já deixou claro que não a quer em sua vida. Mas nem tudo é o que parece e clichês às vezes sofrem reviravolta. Aqui é o que eu sabia, ó. Quando o irmão de Maya decide se casar na Itália, ela e Connor são forçados a passar uma semana juntos em uma charmosa vila siciliana, à beira da praia, em meio a antigas ruínas, comidas maravilhosas e cavernas naturais. Maya percebe que talvez Connor esteja escondendo alguma coisa. Em meio aos caóticos preparativos para o casamento, ela decide que um romance de verão pode ser justamente o que precisa, mesmo que seja problemático. Ok, amo praticamente todos os tropes desse livro, mas principalmente o melhor amigo do irmão, então eu sou muito curiosa e vamos começar! Adorei que já começa com ela patinando no gelo e desabafando com a melhor amiga. Spirits in your Prada bag, suburban summer servants.
Gente, eu sou muito burra. Esse livro é com as mesmas pessoas do livro Não é Amor, da Ellie Hazelwood, que eu li em, sei lá, março, abril? Eu tô chocada, porque eu só me toquei agora. Eu tô na página 35 e eu acabei de perceber que eu fiquei... esses personagens dessa história tá me parecendo muito familiar. E aí que eu me toquei, que a Maya, a protagonista aqui, é a irmã mais nova do Eli, de Não é Amor. E o Connor é o melhor amigo do Eli. E tem a... como é que é o nome dela? Minami e a Rue, que vai casar com o Eli. E eu tô em choque, porque eu só me toquei agora. E daí, então eu estou reorganizando meu cérebro pra entender que eu já conheci esses personagens. Agora as coisas fazem um pouco mais de sentido. Mas enfim, eu vou continuar. Sometimes opposites attract, but it never lasts. So maybe it was just the right thing. Gente, agora é 2h25 da manhã e eu terminei esse livro. Eu nem lembro quando foi a última vez que eu terminei um livro, tipo, no mesmo dia que eu comecei ele. E eu nem vim mais atualizar vocês porque eu gostei tanto dessa história que eu esqueci de gravar, eu esqueci que eu tinha que gravar. Eu fiquei tão envolvida com tudo que tava acontecendo. Eu vou dormir e amanhã eu volto pra falar pra vocês o que eu achei. Mas já aviso que foi 5 estrelas. But you like to drink cheap. Should've known the first moment you're out of my league. But you said you liked me. Oh, I bet it was a right thing running up at the wrong time. And I think maybe if I'd held on tight, she'd still be sitting by my side. I'll never know, I'll never know. I don't like messing with regrets, but I doubt you. Oi, pessoal! Então, o ângulo hoje não é dos melhores, porque eu esqueci meu tripé maior. Mas enfim, eu tô muito cansada, porque eu já fiz muita coisa hoje de manhã. E tá muito calor hoje, tá mais calor do que ontem. Mas, como eu falei, eu terminei a leitura de Problematic Summer Romance. E, gente, eu amei. Eu fiquei tão envolvida que eu esqueci de gravar, eu esqueci de comentar o que eu tava achando. Eu simplesmente amei. Como eu falei, eu descobri que esse livro é como se fosse continuação de Não é Amor, que lá a gente conhece o Eli e a Rue. A gente acompanha também um pouco do círculo de amizades do Eli e a irmã dele, que os pais dele morreram e ele ficou com a custódia da irmã dele quando ela tinha 12 anos. E foi bem complicado, porque ela se tornou uma adolescente rebelde, revoltada, enfim. Então ela tem uma relação meio complicada com o Eli. E aí, então, nesse livro, ela tá com 23 anos e a narrativa que intercala entre o presente, ali na semana do casamento do Eli e da Rue, e o passado começa 3 anos e pouco antes, quando ela tava estudando na Escócia e ela passa por um perrengue. Aí ela tenta falar com o irmão dela, ela liga pra ele nos Estados Unidos, mas ele tá viajando a trabalho, então quem atende é o Hark, que é o melhor amigo do Eli, que a gente vê lá no outro livro. Ele acaba se preocupando com ela, então ele acaba indo socorrer ela, ajudar ela, mesmo que ela não precisasse de tanto. A partir daí eles acabam desenvolvendo uma amizade
muito intensa e muito verdadeira. Eles se falam sobre tudo, eles conversam praticamente todos os dias, eles se abrem muito. Só que aos poucos os sentimentos vão ficando meio confusos ali no meio e tem o problema que eles têm uma diferença de idade de 15 anos. E pra ela isso não seria um problema, mas pro Hark é um problema por causa de coisas do passado dele, da família dele, do pai dele, enfim. A gente vai acompanhando esses dois personagens, as interações dele no presente, ali na semana do casamento. Aí a gente vai vendo pedaços do passado pra entender melhor por que eles são do jeito que são. E, gente, foi simplesmente incrível. Eu amei acompanhar a Maya, eu achei ela uma protagonista muito divertida. Ela é inteligente, ela é carismática, ela é divertida, engraçada, tudo pra mim, eu amei acompanhar ela. E eu gostei muito de acompanhar o Eli também. O Eli não, gente, o Hark. Por mais que aqui a gente tenha o ponto de vista só da Maya, eu gostei muito de conhecer o Connor. Eu achei ele também um personagem muito legal de acompanhar. E acompanhar os dois trabalhando essas emoções e os sentimentos e tudo mais. Eu gostei muito. Eu me emocionei em alguns momentos, eu não sei porquê exatamente, mas enfim. Gente, eu amei. Eu dei 5 estrelas. Assim, a única coisa que eu não gostei, mas não o suficiente pra me fazer não ler, quer dizer, não dar 5 estrelas, foi a última página. Eu achei que a última página não precisava ter sido daquele jeito, mas mesmo assim, 5 estrelas e o primeiro livro desse vlog está lido e eu tô muito feliz. E vai acabar a bateria da minha câmera, então eu volto em casa. Cheguei em casa e eu estou toda suada porque tá muito calor na rua. Mas saibam que o calor daqui é diferente do Brasil. No Brasil, quando tá tipo 20 graus, tá assim ainda fresquinho, dá pra botar um casaco. Aqui 20 graus é calor, tá? Então, ó, está no momento 27 graus. E tá bem calor. Tá bom, tem um ventinho. Mas enfim, eu queria ter gravado falando sobre esse livro lá no café que eu fui, só que foi a primeira vez que eu fui lá, aqui perto de casa, e tá tendo uma obra em algum lugar ali, daí tinha muito barulho. Então, fui no parque, fui no sebo, fui em muitos lugares e estou cansada. Bom, deixa eu mostrar pra vocês o que eu peguei no sebo, gente. Se eu gostar desses livros, eu caí num esquema de pirâmide muito grande, que eu conheço a minha vida toda, basicamente, e que eu não sei o que me deu na cabeça de tentar, de fazer isso, mas foi num momento de fraqueza, foi num momento de ansiedade, de tédio. E eu tô falando que eu comprei... eu comprei City of Bones and City of Ashes, Cidade dos Ossos, Cidade das Cinzas, da Cassandra Clare. Ai, não sei o que eu tô fazendo na minha vida, gente. Esses são os 2 primeiros livros da série dos Instrumentos Mortais. Eu não sei o que me deu na cabeça, gente. Mas enfim, sei lá. Nunca li nada da Cassandra Clare. Eu comecei a ler um livro dela no passado, que acho que era O Portador da Espada, mas eu não terminei, tipo, eu tava de ressaca na época, enfim. Mas já faz um tempo que eu tenho essa vontade de ler Cassandra Clare e, tipo, ler a série famosa da Cassandra Clare, que tem, como eu disse, um esquema de pirâmide, porque tem tantas e tantas ramificações. Mas, enfim, eu decidi. E aqui estou eu com os 2 primeiros livros da série. Na minha cabeça só passa que eu sou maluca. Mas é isso. Eu vou tá lendo em algum momento logo. E eu vou estar gravando o vlog de leitura desses 2 livros. E daí vamos ver se eu gosto. Se eu gosto, eu compro o resto. Se eu não gosto, taco fogo. Mentira, eu levo de volta no sebo. Mas enfim, é isso que eu fui buscar no sebo hoje, tá? Eu realmente não sei o que tá passando pela minha cabeça. Me desejem forças. Vamos falar então sobre o livro que eu comecei hoje, que é One Golden Summer, da Carly Fortune. Esse livro já saiu no Brasil, como eu falei ontem. Aqui a gente vai conhecer a Alice. Ela é uma fotógrafa. Já deu pra ver ali no início, ela é uma fotógrafa e ela tá bastante... ela tá trabalhando muito, ela tá totalmente exausta, burnoutada, tiltada da cabeça, mas pelo que eu entendi, ela tá trabalhando desse jeito exaustivamente porque ela quer fugir de algumas coisas. Ela quer, tipo, se enterrar em trabalho pra não ter que pensar em outras coisas. Pelo menos foi o que deu pra entender até agora. E aí a gente já vê aqui no início que a avó dela quebra o quadril. E aí a Alice vai voltar pra Barry's Bay pra ajudar com a avó dela. Enfim, tipo, ela é a pessoa da família que mais
fica mais fácil pra fazer isso, já que o pai dela é advogado, tá fazendo um monte de coisa, a irmã dela também é advogada, então ela é a que mais fica acessível pra fazer isso. E ali em Barry's Bay é o lugar mágico da vida da Alice. Primeiro que foi ali no lago, que foi onde ela tirou a foto que alavancou a carreira dela. Só que agora ela volta e daí diz que a paz dela vai ser logo interrompida pelo familiar barulho de um barco e o homem que tá pilotando o barco. Então, basicamente é isso. Lembrando que esse livro é pra se passar no mesmo universo, no mesmo lugar do primeiro livro da autora, que é Depois daquele Verão, eu acho. Então, enfim, aquele foi o único livro dela que eu li, eu gostei muito, então vamos ver o que eu vou achar desse. Eu tô muito empolgada porque eu achei essa capa muito linda desde que eu vi, quando lançou. É isso, eu vou continuar lendo, depois eu volto. Oi, pessoal! Gente, eu peguei um pouco mais de sol hoje e mesmo passando protetor, minha cara tá vermelha. Ok, eu tô lendo One Golden Summer e, gente, eu tô muito no início. O meu ritmo de leitura começa a render daqui pra frente. Eu tô na página 24 e, como eu falei, esse livro se passa no mesmo universo lá daquele primeiro livro dela. E naquele primeiro livro dela, a gente conhece os dois irmãos, que é o Sam e o Charlie. E aqui a gente já teve... Eles já apareceram brevemente, porque a Alice já tá arranjando, então, pra ir lá pra aquele lugar com a avó dela, e daí ela ligou pro Charlie porque ele tava com a chave do cottage que eles vão ficar. Fazer umas coisas ali que a avó dela, enfim, quebrou o quadril, né? Enfim, tudo certo. E eu não gostei dessa primeira interação deles. Por mais que foi pelo telefone, eu fiquei confusa. Porque, ao mesmo tempo... Gente, parecia que eles já se conheciam. Mas, pelo que eu entendi, eles não se conhecem. E eu não gostei do jeito que ele interagiu com ela. Eu, sei lá... Eu fiquei meio... Enfim, essa tá sendo a minha primeira impressão até agora. Eu tô achando a Alice uma chata, a palavra. Mas... sei lá. É que eu acho que o problema é que eu vim da Maya, protagonista desse livro, que é, tipo, toda expansiva, que fala, que é extrovertida. A Alice não é assim. Já ficou muito claro que ela não é assim. Quem é assim na família dela é a irmã dela. Ela não é assim. Então eu acho que eu tenho que me acostumar com ela. Mas enfim, essa é a minha impressão até agora. Eu precisava vir falar que eu não gostei da interação deles. Eu espero que não seja assim daqui pra frente, porque... poxa... Ah, e um dos motivos que a Alice tá levando a avó dela pra esse lugar de novo é porque depois que a avó dela quebrou o quadril, enfim, a avó dela tá meio pra baixo, ela é uma pessoa muito otimista, faladeira, feliz, e a Alice tá estranhando muito esse jeito dela, então ela lembrou desse lugar, de como as coisas eram legais lá, e ela pensou, vamos levar a velha pra lá. I don't wanna call you later. You're tearing my heart up like it's paper, and somehow you turn to a stranger. We used to work, now I'm trying to make sure that. E, assim, a Alice tem uma relação muito legal com a avó dela, que já deu pra ver que a avó dela faz parte das melhores memórias da vida dela e é muito importante pra ela, então por isso que ela tá fazendo isso, pela avó dela, mas ela também acabou percebendo que vai ser bom pra ela também. O motivo que ela tava trabalhando tanto, um término de relacionamento, vai ser bom pra ela também, porque... Vou parar de gravar porque aparentemente eu não vou parar de falar, né? On the same page. I don't want it to complicate. I know you're riding away. Is there room for us both on the same wave? Nothing breaks so clearly when there's love on the line. My best friend told me someone that I don't even like. There's nothing left to fix if you don't want me to try. Oh, why, oh, why, oh, why?
atualizar vocês de como tá indo esse vlog. Eu gravei uma atualização no parque hoje, só que eu não sei como é que ficou, porque eu não tava conseguindo achar um ângulo bom e daí eu não sei, enfim. Mas vou atualizar vocês de como tá indo a minha leitura de One Golden Summer da Carly Fortune. Eu tô gostando bastante da história, apesar de eu ter algumas opiniões. Por exemplo, ao mesmo tempo que eu gostei da Alice, eu tô gostando de acompanhar ela, tudo, enfim, eu achei ela uma protagonista, não é chata a palavra, mas eu precisei, assim, de uma construção pra realmente entender ela e me apegar a ela. O que é engraçado, porque eu consigo me identificar muito com alguns dilemas da vida dela. O Charlie, eu já conhecia ele lá do outro livro. E tá sendo muito legal ter essa outra perspectiva dele aqui. Tipo, de uma pessoa que não conhecia ele, não conhecia a Percy, não conhecia o Sam, não conhecia a família, no caso, né? Então tá sendo bem legal acompanhar essa dinâmica dos dois. Mas uma coisa que eu não gostei, definitivamente, foi quando eles se conhecem pessoalmente. Eu não gostei do jeito que a autora fez essa interação. Eu não acho que seja assim na vida real. Eu não sei, eu não achei muito legal. Mas, enfim, depois disso passou, eles agora são amigos, enfim, tipo, eles criaram uma amizade que os dois estavam precisando, dá pra notar muito isso, porque eles conseguem falar sobre tudo, eles conseguem falar sobre os sentimentos, sobre emoções, sobre coisas do passado, eles conseguem ficar conversando por horas e ficar sem conversar também, e mesmo assim continuar confortável na presença um do outro. Eles conseguem ser quem eles realmente são. E é muito legal ver isso, principalmente no caso da Alice, porque ela precisava sair da concha dela, sabe? Então é muito legal de acompanhar nessa questão. Eu tô gostando bastante também do jeito que a autora agora tá trabalhando o envolvimento deles. Gosto porque eu acho que tá fazendo muito sentido com os personagens, com o que a gente acompanhou da história até agora, então eu achei que tá legal. Eu gostei muito de acompanhar a avó da Alice também. Eu gostei dela, assim, eu simplesmente gosto de uma vozinha muito legal em livros. Eu gosto porque me lembra muito da minha avó, principalmente essa semana, porque sábado vai fazer 3 anos que ela morreu. A minha avó era incrível, gente. Bom, enfim, então eu gosto de acompanhar isso. E então agora eu tô na página... Eu vou pra página 273, que é o capítulo 40. Então faltar 20 e poucos dias pra ela ter que ir embora do lago, pra ela ter que voltar pra cidade, enfim. Aí eu tô muito curiosa pra saber o que vai acontecer. Eu não gostaria que fosse aquele tipo de romance que tem aquele momento de angústia em que tudo dá errado. Eu queria que simplesmente tudo desse certo de uma vez só. Não sei, geralmente não é assim que acontece, né? Mas enfim, eu não gostaria que tivesse, mas provavelmente vai ter. Mas é isso. Eu tô gostando, tô sendo divertido. Aí eu gosto da escrita da autora. Inclusive, eu tô me dando vontade de ler os outros livros dela que eu não li. Eu acho que são 2. Eu vou continuar lendo e depois eu volto. I'll be the boy playing the boombox by your window pane. I'll be the girl wearing a shirt out in the pouring rain. This ain't a rom-com, this is real life. Oi, pessoal! Então, passando aqui pra avisar que eu terminei de ler One Golden Summer ontem à noite, enquanto eu esperava, da 1 da manhã aqui, pra eu assistir Taylor Swift anunciando seu novo álbum no podcast do Travis e do Jason. Então, pelo menos isso. Gente, enfim, eu terminei ontem à noite e eu dei 4 estrelas. Porque realmente o que mais me incomodou foram aquelas coisas que eu já falei pra vocês, aquelas primeiras interações entre o Charlie e a Alice. Eu realmente não gostei daquilo, mas de resto eu gostei bastante. Eu terminei o livro bem feliz. Hoje, pensando sobre a história, eu também gostei muito de como a gente consegue ver esses dois personagens melhorando e evoluindo, principalmente por causa da convivência, da companhia um do outro. Eu acho que eles realmente precisavam de um
uma pessoa nova, um pouco de ar fresco na vida deles. Ficou muito claro, assim, o quanto os dois realmente fizeram bem um pro outro, despertaram o melhor um no outro. Aquilo que eu falei, que a Alice sempre foi tímida e, sabe, pra dentro, assim, foi muito bonito ver ela se abrindo, sendo mais assertiva, sendo mais confiante, indo atrás do que ela realmente gosta, do que ela realmente acredita, falando a opinião delas para as pessoas, mesmo que talvez as pessoas não concordem com ela. Então foi muito legal ver isso acontecendo aos poucos. E muito por causa do Charlie, por causa do verão, por causa desse lugar que ela tava, da avó dela, por causa de muitas pequenas coisinhas que foram juntando e ela finalmente conseguiu sair daquela bolha que ela tava vivendo. E foi muito legal também ver o quanto a Alice fez bem pro Charlie, porque, como eu disse, o Charlie tem aquele jeito, de não levar nada a sério, de estar sempre rindo, fazendo piada, um cara tipo que tu olha e tu diz, meu Deus, esse cara é muito feliz. Só que muito disso era meio que uma armadura que ele usava, porque ele tinha várias questões, vários sentimentos ali dentro, principalmente por causa de coisas que aconteceram no passado, enfim, coisas assim sérias, tipo a morte do pai dele, da mãe dele. Isso não é spoiler porque é a sinopse do primeiro livro. Então foi muito legal ver o quanto os dois realmente fizeram bem um pro outro e ver como esses dois personagens evoluíram e acabaram tão felizes e realizados, com uma nova certeza de tudo na vida, não sei. Então eu gostei muito disso, eu gosto da escrita da autora, dei 4 estrelas então, e eu gostei muito dessa vibe. Eu gosto muito de ler livros que se passam em lagos, no verão. Leitura de Verão, da Emily Henry, tem esse aqui, tem o primeiro dessa autora, o livro que eu tô lendo agora. Eu sei que tem muito mais outros livros que eu já li que se passam em lago, assim, nessa vibe de verão, e enfim, eu acho muito legal. Gostaria muito de conhecer um lugar assim, seja os lagos lá dos Estados Unidos, ou que nem esse aqui que é no Canadá, mas enfim. Eu super recomendo, já tem em português, tá? Então eu vou deixar o link pra vocês comprarem aqui na descrição do vídeo, e eu vou tentar estar lendo os outros livros da autora que eu não li, porque eu gostei bastante, então é isso. Eu não fui ler fora de casa hoje, porque tava muito calor, tá? Hoje chegou a 33 graus aqui e, tipo, é calor. Eu saí de manhã que eu tinha que fazer umas coisas, tipo, ir no mercado e tal, assim, eu voltei morrendo. Então, eu hoje fiquei em casa. Mas amanhã eu pretendo sair de novo. Mas, enfim, eu comecei... Na verdade, eu tenho 2 atualizações pra fazer pra vocês. Hoje, voltei a ler The Wedding People, que no Brasil saiu com o título de Como Arruinar um Casamento, se eu não me engano. Porque eu tô bem empolgada pra esse livro também. Como eu disse, ele tem uma vibe verão, porque é no verão, se passa num hotel beira-mar, afim e tal. Eu voltei a ler ele hoje, eu queria terminar. Só que eu li uns 20%... Eu acho que é umas 60 páginas. Exatamente 60 páginas, 16%. Eu não vou estar continuando ele agora, eu não vou desistir, porque eu quero saber como essa história vai acabar. Mas eu não vou estar continuando a ler agora porque eu tô achando ele muito depressivo. Deixa eu ver direitinho a sinopse pra não dar spoiler pra vocês. A Phoebe, como eu disse, eu já falei em algum momento aqui do vlog. A gente conhece a Phoebe, ela é uma mulher, 40 e poucos anos, se eu não me engano. Ela é professora. Ela e o marido dela... Ela e o ex-marido dela passaram por algumas dificuldades no casamento e eles acabaram se divorciando de um jeito que não foi muito legal pra Phoebe. Passou a pandemia, enfim, tipo, ela ficou isolada, enfim. E aí ela resolve se hospedar num hotel que fica à beira-mar, que foi um lugar que ela viu numa revista uns anos atrás e ficou encantada com aquele lugar. Então ela resolve ir pra lá, muito bem resolvida. Só que ela não esperava que ela ia ser confundida com um convidado de um casamento que vai estar acontecendo lá naquela semana, porque é uma semana de festa, tipo, é a semana do casamento. Ela não esperava isso, porque só tem gente do casamento hospedado lá, e daí, enfim, ela conseguiu, mas enfim. E a gente vai conhecer também a noiva. A gente vai conhecer ela ali interagindo com a Phoebe. E essa noiva dá pra ver, assim, que ela planejou esse casamento à perfeição, ela passou muito tempo planejando tudo, ela quer que tudo saia perfeito, como todo mundo sempre quer, né? Só que tem a Phoebe ali, de um jeito que não é muito bom pro casamento, não posso falar mais. Então, essas mulheres que são totalmente diferentes, tipo, eu acompanhei só um pedaço delas conversando e, tipo assim, elas não podiam ser mais diferentes. Em todos os aspectos, elas vão
eu acho que acabar se aproximando, fazendo uma amizade, enfim. Eu quero muito saber como essa história vai terminar, como vai terminar a história da Phoebe, essa noiva, enfim, o casamento, eu quero muito saber. Só que esse livro tá com uma pegada bem depressiva ainda. Então, eu não tô a fim de ler agora um livro assim, tipo, no meio deste vlog. Então, eu decidi que eu vou terminar o vlog e aí depois eu volto pra esse livro. E aí depois eu falo dele em algum vídeo aqui no canal. E então eu resolvi começar Just for the Summer, da Abby Jimenez. Esse livro também já saiu em português, eu não lembro o nome, mas eu vou deixar a capa aqui pra vocês. Aqui a gente vai conhecer o Justin. Ele fez um post no Reddit contando que ele é um cara que ele é meio que amaldiçoado, porque toda mulher que ele sai, que ele vai pra um encontro, enfim, não dá certo, e aí depois dele, elas encontram o verdadeiro amor da vida delas. Tipo assim, isso tá acontecendo já há uns anos, e acontece sempre, então, tipo, é uma maldição. E ele postou sobre isso no Reddit e tal, viralizou, enfim. E aí a gente vai conhecer a Emma, que é uma enfermeira viajante. Eu não sabia disso, mas faz sentido. Ela e a amiga dela são enfermeiras que ficam viajando de lugar pra lugar pra cobrir lugares, tipo hospitais que precisam de mais ajuda. Eu achei isso muito legal. A Emma tem essa mesma maldição. Todo cara que ela sai, enfim, depois dela acaba achando a escolha certa. E aí eles começam a conversar ali, então. E eles resolvem, então, que eles vão sair, entre eles, os dois, pra cancelar a maldição. E daí, então, a Emma e a melhor amiga dela, que as duas são enfermeiras viajantes, elas conseguem uma vaga, um negócio ali, um emprego no hospital muito legal, renomado, que fica lá na Minnesota. Lá na Minnesota, eu não sei falar esse estado. Minnesota. Que é onde o Justin mora. E aí eles já estão conversando bastante, eles já se deram muito bem. Os dois são engraçados, são inteligentes, são divertidos. E, enfim, tô gostando bastante. Elas vão ficar num chalé que fica numa ilha, no lago Minnetonka, que aparentemente é um lugar muito bonito, eu quero pesquisar. Aí a gente diz aqui também que tem a mãe da Emma, que é tóxica, e pelo que eu já li, já deu pra ver que é um relacionamento bem complicado. A mãe da Emma é um espírito livre. Não descobri até agora se tem coisas mais sérias que aconteceram, mas basicamente a mãe dela, tipo, pode simplesmente hoje tá aqui e acordar lá na puta que pariu amanhã. Ela muda de número, não avisa a filha, não avisa onde é que tá, sabe? Um caos. E o Justin, ele também tem uma situação complicada com a família. Ele vai ter que assumir a guarda dos 3 irmãos mais novos dele. Então vai ter a questão do romance, obviamente, mas também tem todo um drama familiar que vem junto. E eu tô bem curiosa pra saber o que vai acontecer. Eu tô na página 75 e eu tô gostando bastante. Esse é o meu primeiro contato com a Abby Jimenez, por mais de já ter ouvido muito falar dessa autora. É a primeira vez que eu tô lendo um livro dela. E até agora eu tô gostando. Então, vamos ver, eu vou continuar e depois eu volto. Don't need a plane again. So why'd you say I quit being overthinking about everything? Give it up, tell you what I wanna say right now. 'Cause I could do the John Hughes kinda or cliche. But either way, I need to say anything. Yeah, yeah, yeah. I need to say anything. When you call up, I get thought up like I'm been away. I get nervous on the surface, ain't a James Dean type. We're just cooped up in a cruiser on a Friday night. We could let it ride. Why'd you say I quit being overthinking about everything? Give it up, tell you what I wanna say right now. 'Cause I could do the John Hughes kinda or cliche. But either way, I need to say anything. Oi pessoal, passando aqui então pra encerrar esse vlog. Eu sei que eu falei que eu ia ler mais livros, mas eu sou totalmente sem noção do meu planejamento e eu penso que em uma semana eu vou conseguir ler 9 livros, sendo que eu tô lendo muito pouco ultimamente e eu tô muito feliz que eu li 3. E é isso que vai ter nesse vlog, tá? Então, eu terminei a leitura de Just for the Summer, da Abby Jimenez.
E eu gostei muito da história, eu gostei de como não é só uma história, tipo... Ai, cãibra. Isso é culpa da Bubbles que roubou minha almofada. Bom, eu gostei muito porque eu acho que não foi uma história só sobre o romance, sobre a relação entre esses dois personagens, no caso a Emma e o Justin, mas, gente, essa história tem muito drama, tem muito mais coisa acontecendo. Eu gostei bastante, eu gostei de acompanhar principalmente a Emma passando por todas essas situações com a mãe dela. Eu gostei bastante, eu achei muito interessante, me prendeu muito. Bubbles, tem que fazer barulho quando eu vou gravar? Tu tava quieta até agora, sua gorda. Eu também gostei de acompanhar a situação do Justin ali, que ele tá vivendo com a família dele. Ele vira o guardião dos 3 irmãos mais novos dele, que tem uma de 4 anos, uma de 12 e um de 16, então é muita coisa, mas eu gostei de acompanhar. Eu não sei, eu gosto muito quando tem quando tem essa dinâmica mais familiar, por mais que seja uma situação pesada e triste, eu gosto de acompanhar as crianças, enfim. E eu gostei bastante de como a autora fez tudo isso aqui. Eu me surpreendi muito, porque eu não esperava nada disso nesse livro. Bubbles again! Ela tá capotada aqui. Então me surpreendeu bastante porque eu realmente não esperava que ia ter essa carga de emoção, de sentimentos, de trauma, de situações pesadas, enfim. Mas eu gostei muito de como a autora trabalhou tudo isso. E eu gostei do final, tá? Eu gostei muito do final. Só que assim, eu dei 4 estrelas porque por mais que eu gostei de ter lido, eu li, eu achei legal tudo, eu realmente não consegui me apegar aos personagens. Tipo, eu não tenho nada de ruim pra falar sobre esse livro, eu só realmente não consegui me apegar a eles e, tipo, sentir verdadeiramente por eles. Então, por isso eu dei 4 estrelas. Mas de resto eu gostei bastante. Eu gostei da escrita da autora, que eu nunca tinha lido nada dela. Eu gostei de como cada pedacinho do relacionamento deles foi construído. Gostei da amizade da Emma com a Mary, que é a melhor amiga dela. Eu achei simplesmente... Ai, gente, uma das melhores coisas da história. Então, assim, eu não tenho nada de ruim pra falar, só que eu não me apeguei aos personagens. Eu dei 4 estrelas e eu vou encerrar esse vlog, então. Gente, fazia muito tempo que eu não lia tanto numa semana, tá? Então eu li Problematic Summer Romance, da Ellie Hazelwood, que foi tipo 5 estrelas, eu amei demais. One Golden Summer, da Kelly Fortune, que eu também gostei demais, eu dei 4 estrelas e eu vou ler os outros livros dela. E Just for the Summer, que também foi 4 estrelas. Esses 3 livros já tem em português, então eu vou deixar o link se vocês quiserem comprar aqui na descrição do vídeo. Comprem pelo meu link, me ajudem, tá? Eu não sei se eu vou fazer uma parte 2 desse vlog, lendo os outros livros que eu falei lá no início, porque eu quero ler outras coisas. Ao mesmo tempo que eu quero ler aqueles livros, eu quero ler outras coisas. E se eu for fazer mais um vlog de lendo livros no verão, queria, tipo, realmente ler no parque e tal, que nem eu fizesse. Só que tá muito calor, gente. Hoje deu 34 graus, tá muito calor. Eu fui no parque de manhã e hoje tava insalubre. Então, assim, não sei, tá? Não sei se eu vou gravar vlog deles ou o que, mas enfim. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Se vocês já leram algum desses livros ou se vocês querem ler. Quero muito saber. Quero saber também se vale a pena eu ler os outros livros da Carly Fortune e da Abby Jimenez. Eu quero muito saber, porque ao mesmo tempo que eu vejo muita gente amando os livros da Abby Jimenez, eu também vejo muita gente não gostando. Então, eu quero... me digam, tá? Lembrem de deixar o gostei aqui nesse vídeo, que ajuda muito. Se inscrevam no canal, ative o sininho pra não perderem nada novo. E eu vejo vocês no próximo vídeo, então. Tchau!